Isso aqui é bem interessante. Algumas pessoas chegam a perguntar quais eram as razões para que o Império Romano perseguisse os cristãos. Dentre muitas, eu vou citar apenas duas que eu creio que é bem contextual para a nossa sociedade hoje. Como, por exemplo, os cristãos eles eram perseguidos, eles eram acusados de não ser patriotas. Mas o que significa não ser patriotas? Significava que eles não prestavam a adoração ao imperador. E esse ato de não acender incenso, de não prestar adoração ao imperador, era tido como um antipatriotismo. Você não era um bom cidadão pelo simples fato de não prestar adoração ao imperador. O segundo ponto aqui interessante é que eles eram acusados de ateísmo. Mas você fala, mas por que eles eram acusados de ateísmo? Essa questão ela deve ser muito interessante para nós hoje, porque o conceito antigo do Império Romano ele era diferente do ateísmo de hoje. O ateísmo do Império Romano era, por exemplo, se o cristão ele não acreditasse ali que o imperador era um deus, se o cristão não acreditasse nos deuses romanos, ele era tido como um ateu, entendeu? Somente pelo fato de não acreditar nos deuses romanos, o cristão, mesmo acreditando no seu Deus único, eles eram tidos pelo Império Romano como pessoas que eram ateus. Essa pergunta que é interessante, surgiu essa pergunta aqui, eu vou responder ela. Uns perguntam assim, cristãos da patrística que conheceram pessoalmente os apóstolos. Esses cristãos da patrística que conheceram presencialmente ou foram influenciados pelos apóstolos, foram chamados os pais apostólicos, cristãos que viveram entre os séculos I e o século II. E esses cristãos conheceram e muito possivelmente também foram influenciados pelos apóstolos. Nós mencionamos três aqui. Nós temos o Clemente Romano, nós temos o Inácio de Antioquia e a gente tem o Policarpo de Esmina. O nascimento deles, você tem aqui o Clemente de Roma, que vive ali entre 35 e 97. Por outro lado, a gente já tem o Inácio de Antioquia, que vive entre 35 e 110. Por outro lado, o último aqui, nós temos o Policarpo de Esmina, que vive ali entre 69 e 155. Com isso, eu espero ter respondido a pergunta de vocês.